Paz, meus queridos, é com alegria que novamente venho a trazer a palavra de Deus a vocês. Nessa semana o estudo é a armadura da fé. É um estudo que muito me tocou, que muito ficou presente na minha vida no momento de montar esse estudo. Então vamos iniciar em 1 Pedro 5,8, onde diz: estejam alertos e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Nesse versículo vemos Pedro falando sobre o diabo, o inimigo, né? Que para enfrentar o inimigo temos que ter algo sobrenatural nas nossas vidas. Mas o foco aqui é essa palavra mesmo, diabo. Muitas vezes, meus queridos, a gente acaba se conformando com as coisas desse mundo. Acaba se conformando com a vivência nesse mundo e acaba esquecendo do que existe nesse mundo. O inimigo, ele é real e não podemos esquecer. Temos que estudar ele com tanto vigor que estudamos o próprio Deus. Temos que conhecer o nosso inimigo. Jamais em uma guerra, um exército vai vencer sem conhecer o inimigo. E nós somos o exército de Deus e precisamos conhecer ele. Precisamos crer nele. Precisamos acreditar que ele existe. Assim como ele crê em Deus e tem feito grandes reviravoltas em tudo aquilo que Deus fez, tudo ele distorce, tudo ele contorce nessa humanidade. Porque ele conhece muito bem a Deus e crê em Deus. Então nós temos que crer nele. Não podemos esquecer que ele está aí, te observando, cuidando de você. Ele não pode ler a sua mente. Ele não pode fazer coisas, adivinhações da sua vida, ver o futuro. Não. Isso só Deus pode fazer. Só que ele está aí, com um grande exército. E a Bíblia nos diz que no momento que o inimigo caiu, ele trouxe boa parte dos anjos com ele, que hoje seriam os demônios que a gente considera. Então agora você pensa que provavelmente para cada pessoa que tem nessa terra existe algum demônio vigiando, cuidando, escutando cada palavra que você diz, escutando cada momento em que você fala sozinho, para usar os seus pensamentos que se tornam verbais contra você, ou num momento de fraqueza sua. Mas também vemos na palavra de Deus essa armadura que Deus nos dá para enfrentar o inimigo. Eu vou abrir aqui para vocês Efésios. Aqui, meus queridos, em Efésios 6, do 1 em diante. O escritor era Paulo, se eu não me engano. Ele diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Agora começamos a analisar aqui. Conforme eu vou lendo esse capítulo 6 de Efésios, eu quero comentando com vocês. Olha como é importante a gente conhecer da palavra de Deus, estudar da palavra de Deus, né? Tantos livros hoje em dia, tantas pessoas, psicólogos e tudo mais, trazendo opiniões e formas de que venhamos a aprender a cuidar de nossos filhos,
que venhamos aprender a ter um bom relacionamento com os nossos pais. E aqui a gente tem milhares de anos atrás já escrito na palavra de Deus de que forma devemos agir. Da mesma forma que fala do respeito que os filhos devem ter com seus pais, também fala aqui, dando seguimento: pais, não tratem os seus filhos de jeito que o façam com que fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos, né? Dando continuidade, aqui vai ser falado de escravos, mas podemos colocar na nossa realidade de hoje, no meio de nossos patrões, líderes, todo o cargo superior ao nosso na terra. Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. Façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escravo ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Olha só que coisa linda isso, meus queridos, né? Na palavra de Deus falando sobre como devemos nos portar no nosso trabalho. Da mesma forma fala aqui para os empresários donos de escravos: tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com os castigos. Lembrem que vocês e os escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata todos igualmente. Então, depois de falar tudo isso, essas palavras belas de ensinamento, ele dá seguimento falando dessa armadura do cristão, que é o nosso tema de hoje. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Olha só, meus queridos. Aqui Paulo traz esse entendimento dessa armadura que Deus nos dá. E agora vamos pegar ponto por ponto e analisar essas vestes de Deus. A verdade como um cinturão. O cinturão, meus queridos, era utilizado pelos soldados na antiguidade para prender a couraça e sustentar a espada. Ou seja, a verdade, que é o cinturão, sem ela não é possível carregar a palavra de Deus e a justiça. Sem a verdade, em nossas vidas jamais teremos autoridade para enfrentar o inimigo. Se eu vivo uma vida de mentiras, de fofocas, no momento em que eu precisar falar da palavra de Deus, as pessoas vão me julgar, porque eu não tenho a verdade na minha vida. O inimigo vai rir da minha cara, porque eu não tenho a verdade na minha vida. Então a verdade, ela sustenta uma boa parte dessa armadura. A justiça como couraça. A couraça utilizada para a proteção da área do peito do soldado, a área do coração. E a justiça, que é essa couraça, protege os nossos sentimentos e emoções. Que venhamos a colocar essa couraça de justiça em nosso peito.
e ter entendimento que a justiça de Deus é o justo dos justos. E nada que o inimigo tentar colocar nos nossos corações possa nos abalar, porque temos entendimento da justiça de Deus, que Deus é um Deus bom e justo. Não teremos que nos entristecer por coisas desse mundo, porque cremos na justiça de Deus. Chegamos na prontidão como sapatos. Antigamente as sandálias eram utilizadas pelos soldados na guerra. Elas continham cravos embaixo, como hoje chuteiras utilizadas por jogadores de futebol, né? Só que cravos de ferro naquela época, né? Que serviam para que o soldado ele pudesse andar em qualquer tipo de terreno e não deslizasse, não se abalasse, não caísse, né? Ficasse firme, né? Não tropeçasse. Então que venhamos colocar essa prontidão, que nada mais é que uma sabedoria nas nossas vidas, para que não venhamos a deslizar, né? Que essa prontidão ela venha ser como um vigiar nas nossas vidas, que venhamos a estar sempre cuidando, reparando, para não tropeçar, para não cair, para não cometer erros que já cometemos, para ter entendimento de que as coisas de Deus são melhores para as nossas vidas. Então que venhamos a colocar esses sapatos de prontidão e venhamos estar atentos sempre a todas as coisas nesse mundo, cada detalhezinho. Eu gosto de comentar que o inimigo ele trabalha nas nossas vidas, ele não lê seu pensamento. Ele trabalha na sua vida como um sussurro, né? Ele não precisa fazer grandes coisas para prejudicar a sua vida. Um simples sussurro. E hoje em dia a gente está tão acostumado com esse sussurro que ele acaba virando um pensamento na nossa cabeça. E que consideramos um pensamento algo comum e convivemos com aquilo. Mas não podemos deixar que isso venha a nos prejudicar. Que venhamos a ter entendimento do que é certo, do que é errado e do que é esse sussurro, esse falar, esse cutuco que ele dá para que venhamos a fazer coisas erradas, né? E essa prontidão que vai nos ajudar nesse ponto. A fé como escudo. O escudo utilizado pelos soldados naquela época, esse abordado por Paulo era um escudo maior, um escudo grande, concebido de madeira e com uma proteção de couro, porque naquele tempo o soldado inimigo ele atirava flechas banhadas com um líquido para pegar fogo, e as flechas vinham com fogo, e no momento que elas batiam nesse escudo, essa proteção de couro ela acabava por apagar essas flechas, né? Então que esse escudo de fé, essa fé, ela venha a ser como esse escudo nas nossas vidas e venha apagar todo o mal lançado pelo inimigo. Que a fé, que o crer em Deus na nossa vida, ele venha apagar tudo de ruim lançado pelo inimigo, tudo de ruim lançado por esse mundo. Que venhamos a ter fé, que Deus está ali nos olhando, nos cuidando, nos abençoando, e que nada de ruim pode atingir as nossas vidas, e nesse momento tudo de ruim lançado vai se apagar, assim como esse escudo. A salvação como capacete, né? O capacete ele é bem conhecido por todos nós, né? Para proteger a cabeça, a mente, né? E a salvação, que venhamos a ter novamente o entendimento da salvação, do que queremos para a nossa vida e qual é o objetivo maior de estarmos aqui, que é a salvação, né? Essa salvação que Jesus Cristo já fez o seu sacrifício para nos dar isso, que venhamos a ter entendimento de onde queremos chegar, o que queremos manter, e que esse capacete sempre esteja nas nossas cabeças, e sempre que a nossa mente tentar nos guiar por outros caminhos, que venhamos a lembrar de tudo que Jesus fez, de tudo que Deus fez por nós, e onde queremos chegar, que é nessa salvação. Então, a nossa mente vai analisar e perceber que as coisas do inimigo não vão ter lugar mais nas nossas mentes. Nós não teremos tempo para perder com coisas do inimigo, com coisas deste mundo,
porque teremos em foco a salvação nas nossas vidas. E finalmente a espada, meus queridos, bem conhecida também, a única arma de ataque aqui a qual nos referimos, a espada, que é a palavra de Deus. Até então nós viemos nos defendendo com essa armadura, e agora chegou no momento do ataque, né? De que forma iremos contra-atacar o inimigo no momento onde necessitaremos? É com a espada. A espada é a palavra de Deus. Devemos conhecer a Deus para poder atacar o inimigo. Devemos conhecer a palavra de Deus. Toda armadura ela é importante e deve ser colocada, pois sem um pedaço dela o inimigo ele vai utilizar aquele pedaço que está sempre a te atacar. Então devemos usar toda a armadura, não podemos deixar nenhuma parte de lado. Mas vamos entender bem a espada agora. Em Mateus 4, 1 a 11, é falado sobre quando Jesus foi tentado no deserto. Em todos os momentos em que o diabo tentava Jesus, dentro do que nós já estamos estudando, ele utilizou a fome que Jesus estava sentindo por estar jejuando todo aquele tempo, para tentar Jesus, para falar que Deus, que ele viesse a transformar as pedras em pão. Mas Jesus, ele conhecedor da palavra, ele usou a palavra para contra-atacar o inimigo. Só que o inimigo ele é tão astuto como eu comentei com vocês, ele conhece a Deus. Ele utilizou a palavra de Deus também para tentar Jesus. Num certo momento ele pediu para que Jesus se jogasse da montanha, que os anjos iriam salvar ele, porque estava na palavra de Deus que nada de ruim iria acontecer com ele. Agora percebemos o quão é importante conhecermos a palavra de Deus, porque se Jesus fosse baseado naquele pequeno versículo que o diabo comentou com ele quem sabe teria se jogado, mas ele conhecendo um contexto, conhecendo toda a palavra de Deus, ele contra-atacou com a espada de Deus, que também estava na palavra, que não deveremos colocar à prova Deus, tentar Deus, né? Então não era o correto a se fazer, mas porque ele conhecia toda a palavra, não só aquele pedacinho, né? Então hoje nós em nossas vidas podemos ser tentados pelo inimigo com a própria palavra de Deus, e para isso devemos conhecer ela, devemos conhecer, ter essa espada muito bem empunhada em nossas mãos. Devemos ter uma habilidade para trabalhar com isso, né? Então, para finalizar essa palavra, eu deixo para vocês, né, nesse dia. Um pouco mais prolongada ficou essa, porque um assunto muito importante. O inimigo, ele existe, meus queridos. Ele está aí observando vocês, sussurrando nos seus ouvidos. E você deve saber empunhar muito bem essa espada. Você deve estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, não só o que eu estou falando aqui, o que um pastor está falando no altar, mas você deve pegar a palavra de Deus e estudar. Você deve ter o seu próprio entendimento, porque Deus vai te usar. Indiferente de quem esteja escutando isso, Deus vai te usar. Deus vai te usar, e você deve saber usar a palavra de Deus, como todas as demais aspectos dessa armadura que colocamos aqui. Você deve ter na sua vida muito forte essa verdade, justiça, prontidão, fé, salvação e a palavra de Deus. Então, que vocês sejam muito abençoados por Deus e que venham ter um entendimento de usar muito bem essa armadura abençoada que Deus colocou nas suas vidas.